não existe microtoy. A gente, é igual o Adailton estava falando, foi as mutações que foram, né, mudando. Primeiro, a gente sabe que o poodle, ele é historicamente fala que é da França, mas ele tem a parte da Alemanha e tem uns da África. Chega até da Rússia também. Então, tem muitos países que eles trabalharam com a raça poodle, né? Mas a França foi a que não nomeou a raça poodle. Né? Daí onde surgiu o grupo com o nome poodle. Então, o poodle gigante, né? Ele foi o primeiro poodle a ser apresentado. Daí, do poodle gigante, algumas cruzes foram saindo e chegando aos menores. Só que aí começaram com 2 tamanhos, né? Aí depois foram vendo que apareceu outro tamanho, aí mais outro, e aí chegaram a nomear os 4 tamanhos de poodle, né? Que a gente tem aqui. Eu vou só pegar uma colinha aqui, porque é muita informação. Sim. Né? Os tamanhos de poodles que a gente manteve são os 4 tamanhos. Aqui tem o poodle gigante, né? Tem o poodle médio, o poodle anão e o poodle toy. Cada um tem o seu tamanho. O poodle toy ele fica entre seus 24 a 25 centímetros, chega a 28 centímetros, né? É de 25 Sim. a 28 centímetros, né? O poodle anão, ele chega entre 28 a 35 centímetros. É o poodle que a gente está acostumado a receber ali sempre no centro estético, né? E ele chega, o médio, ele chega entre 35 a 45, né? Pode chegar até mais um pouquinho, e o gigante vai do 45 até os 60, pode até ter tamanhos tolerantes, pode chegar até 70, até 70 mil, tem uns que podem ter um desenvolvimento grande. E algumas cores padrões que existem dessa raça, né, são cores sólidas, né? Só que hoje em dia a gente tem muita variedade de outras cores, né, como patipolo, né, e aí vai, cores mescladas. Como também a gente vê vários tamanhos de cor hoje em dia, que até tem alguns poodles que as pessoas deram o nome como microtoy, né? Só que o microtoy já não é um padrão da raça poodle, mas ele foi uma mutação da estrutura da raça poodle. Como assim? Ele foi cruzado com outro cachorrinho que saiu bem pequenininho, então ele saiu fora do padrão, mas quer dizer que ele não é poodle, ele é poodle, mas ele não tem um padrão de tamanho no padrão original do poodle, mas ele considera como poodle. Entendi. E aí as cores que a gente vai ter, vai ser a branca, né? A branca são cores sólidas, né? E são padrão no grupo do CPKC, só que hoje a gente tem muitas variedades de cores. Né? Tem. Então vai ser a branca, a cinza, né? A preta, a marrom, aí a fulvo, a bricó e isso mesmo. É o branco, o preto, o fulvo, o cinza e o abricó e o marrom. São essas cores que a gente vai ter. A Lúcia tá aí. Eu acho melhor você pôr o fone, que tá dando retorno para mim aqui. Eu tô me ouvindo. Coloca aí novamente. Aí. Isso, tá ouvindo normal, né? Ficou melhor, aí não tá dando retorno. É a Lúcia Aranha, querida Lúcia, né? Não existe microtoy. A gente, é igual o Adailton estava falando, foi as mutações que foram, né, mudando aí o cruzamento, que hoje a gente, no centro estético, a gente recebe aí, eu tenho poodle ali que tem no máximo 2 quilinhos, né? E tem toda a característica, assim, você olhando, é um poodle, e é o que mais a gente está acostumado ali no centro estética, pelo menos ali. Eu vou falar da minha experiência, aqui na nossa cidade, e assim, perto, na região em volta aqui, não tem o poodle gigante, gente. Não tem poodle gigante, né? Não sei aí o Adailton se ele recebe o poodle gigante, mas aqui na nossa região não tem. Aqui na nossa região, hoje, já tem na faixa de 18 a 9 poodles gigantes. Né? Dá para chegar mais um agora, já os 10, pelo meu conhecimento. Né? Então, falando das cores, isso? As temos cores, essas isso. cores. E uma coisa bem importante que falou, essa questão de mutações de coisas. Né? Porque eu não sou canil, não sou criador, mas eu sou criador, quer dizer, não sou canil. Mas eu estudo muito, né? E tem muita
que sai um pouquinho do padrão, não estou falando de caniço, Deus me perdoe aqui, né, que sai um pouquinho do padrão, porque ela escolhe um bonito, mas aquele bonito é do tamanho médio, por exemplo. E aí ela tem um tamanho anão, uma fêmea anão, mas ele quer cruzar ali para ver. Aí já sai uma mutação de estrutura óssea do pudo, né? Sai um pudo, ninguém sabe se ele é médio ou é anão. Entendi. Assim. E aí eles vão fazendo cruzes e vão misturando. Mas quando você tem um tamanho, deixa eu botar aqui um tamanho de 25 centímetros, se você cruzar com 25 centímetros, você sempre vai respeitar o padrão do pudo. Sempre você vai ter aquele controle. Eles não vão conseguir desenvolver a genética maior ou menor, vai respeitando. Essas cruzes, né, que a gente vem fazendo a mutação, começou pelo gigante, né? Ele surgiu, o gigante, e aí aquela necessidade da caça dele, isso começou a ficar doméstico, né? E aí as pessoas foram vendo que quando cruzou saiu um menorzinho, aí eles queriam desenvolver os menores, e aí eles saíram cruzando menores com menores até chegar aos tamanhos, e aí eles chegaram a nomear esses 4 tamanhos que foi falado aqui na live. Então, assim, o pudo, todo mundo sabe que ele é um cão que ele veio para caça, né? Mas não que ele caçava, ele buscava a caça do seu caçador, né? Que era o seu tutor ali. E ele sempre matava, a caça, ele buscava a caça em águas geladas, né, Dailton? Isso, e eles eram muito peludos, naquela época não existia cortes específicos ainda, né? Então ele ia buscar a caça e voltava, né? E na atividade dele, os próprios caçadores e os donos viram necessidade de diminuir um pouquinho esse pelo para facilitar a agilidade dele e também quando ele entrar na água ele não ficar com muito peso da água para diminuir a atividade dele de velocidade também. Então aí começou a chegar a cortes específicos. Eles fizeram os primeiros cortes deles, mas cada corte que eles faziam, eles tinham uma necessidade, que era justamente isso. Alguns pontos era para proteger alguns órgãos deles, outros era para facilitar. E aí começou a surgir esses cortes para exposição. Então, com a melhora do groomer, né, começou a fazer o grooming, foi aperfeiçoando, trazendo mais elegância, boniteza, polimento, e aí surgiu. Eu vou mostrar só uma foto aqui de algumas raças que a gente tem cortes aqui, só que são variedades de cortes, porque o pudo ele chega entre 17 cortes padrões, mas aí tem mais as suas variações. E sua variação são estilos de tosa que você pode acrescentar no pudo. E aí é o gosto do Dailton, só fazer uma pergunta para você. Bom, tem muito, o pessoal tá falando muita coisa aqui, coisa gostosa de ouvir, gente. Ju, Thaís, Celina, Aurora, sejam todos bem-vindos. Olha lá, ó, o Ju já tá te zoando, ó, diz que você arrumou um fone de ouvido. Ai, querido. Marcelo, Felipe, muita gente aí na live, que coisa boa, gente, que delícia. Algumas tosas que depois, agora a gente vai entrar na parte de tosas. Algumas tosas, a gente sabe que o poodle tem muitos tipos de tosa, né? Algumas tosas que tem para o poodle que não tem aqui no Brasil, e quais as que realmente aqui no Brasil são feitas? Pronto, eu vou mostrar aqui esse retrato, estou conseguindo ver bem, né? Pronto. Sim. Aqui no Brasil, que a gente consegue ver mais, são essas 5 tosas, que é essa daqui, que é a tosa moderna, né, que a gente a tosa, sim, que é conhecido como na parte de corte, de embelezamento, né, a Germa Clip, aí tem aqui a Escandinávia, a Continental e a Cela Inglesa. Só que esse daqui, em exposições, ele é conhecido como Escandinávia ou cão térreo, corte cão térreo. Só que ele é utilizado em corte comum, a Germa Clip, mas ele, na parte de exposição, é conhecido como esse corte. E tem essas variedades de outros cortes que temos aqui, né, que tem cada um tem a sua particularidade. Esses cortes são que a gente vê muito em competição, em exposição, tudo isso. O nosso dia a dia, a gente já tem os cortes de tudo, né, mas eles sendo estiloso, que aí a gente tem muita variedade, né? Pode ser uma tosa
com as linhas da moderna, mas com o rostinho redondo, né, com as patinhas sem ser pelada, vai de acordo também com o tutor. Mas lembrando que O Adailton, seria aquela tosa tipo que eles falam, a tosa pompom, que ele fica todo cheinho, fofinho? Seria uma tosa mais ou menos isso, né? Isso, pode ser. Deixar aquelas características, né? Deixando o rostinho mais redondinho. E os asiáticos, eles usam muito aquelas carinhas bem fofinhas, né? Do poodle, né? Então, o poodle, ele tem sua variedade de cortes que você pode trabalhar com ele e embelezar ele de toda maneira. É o único pelo que você consegue fazer arte nele sem limite, né? Você pode fazer qualquer tipo de corte nele. Temos até exposições aqui que faz corte de desenho, pintura, tudo isso com o poodle, né? Então, o poodle, além dele ser esse cão fantástico, inteligente, né? Está entre os segundos mais inteligentes do mundo, né? Só perto do Border Collie, mas ele tem essa variedade de cortes também que você pode aprender muito. Eu aprendi, eu vim desenvolver minhas tosas mesmo em qualquer outra raça, foi o poodle. O poodle, eu costumo falar que ele é o professor dos tosadores. Aprendeu nele, aí você vai desenvolvendo todos os outros cortes. O poodle você vai aprender a dominar a tesoura, né, a conhecer angulações, proporção, simetria, balanço, polimento, você vai tudo desenvolver no poodle. E os outros cortes que não é apropriado, como assim, o pelourinho é apropriado para fazer uma tosinha bebê, mas você, com o conhecimento que você obteve do poodle, você consegue implantar ali cortes, acabamentos perfeitos numa tosa bebê, que é de uma pelagem lisa. Então, o poodle, o Adailton, e muita, a gente pensando bem, né, igual você falou, o poodle tem uma pelagem que dá para se treinar tudo, né? Pela pelagem dele. A gente pensando, muitas pessoas pegam novelo de lã, né? Quando tá começando, né? Oi, Mara, seja bem-vindo. Pega novelo de lã. E a gente olhando, quando você pega um novelo de lã, é muito parecido com a pelagem do poodle, né? Onde você consegue fazer um trim bem feito, né? Sim, sim. A pelagem do poodle é bem isso, né? Era aquele pelo caracolado, lanoso, fino, né, fofo, tem toda essa textura. A gente temos também duas pelagens. Sim. Tem umas que é mais trabalhada, que é essa mais fofura, e tem uma que ela é toda parecendo aqueles cachos de Bob Marley, né? Vou mostrar até a foto aqui dos dois tipos de pelagem. É o encordoado, é isso que fala? Exatamente. Então ele não é só ele assim, fofinho, aquela doçura, ele também tem esse outro tipo de pelagem. E às vezes confunde muito com outra raça que tem essa mesma pelagem, mas também tem esse tipo de pelagem. Então, e a encordoada, a pelagem encordoada não é uma pelagem que a gente tem aqui no Brasil, né? Não, raramente. Não é comum. Não é comum. Raramente. É só que parece o cabelo do Bob Marley, né? Marley, né? É isso? A gente tem uma raça que é bem parecida com esse pelo aqui, né? Sim. Já tem as duas raças. Mas é muito raro você encontrar o poodle com essa pelagem. Sim. Adailton, só para entender um pouco, em questão, a gente percebe que o poodle, ele tem uma pelagem diferente de qualquer outro cão, né? Diferente do Shih Tzu, que a gente está acostumado, diferente do Spitz, do York. Fala um pouquinho pra gente do tipo da pelagem do poodle. Se é uma pelagem que ela cresce sem parar, né? Porque muitas pessoas, muitas vezes, por ele ser fluffy, tem pessoas que acham que tem, né, muito subpelo, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. O poodle em si, assim, geralmente quase todo tipo de pelagem ele consegue desenvolver um subpelo. Mas o poodle em si, se ele tiver um ou dois subpelos, porque é uma proteção também que o pelo necessita. Só que ele não tem aquela quantidade abundante. Mas, compensação, a pelagem dele é muito fofa, muito fluffy, né? E o período de cair da pelagem do poodle é bem diferente do que a gente temos em algumas raças, como uma de pelagem curta. Ela tem um tempo de cair muito curto, né? O de poodle, eles podem chegar, no meu conhecimento, talvez eu possa ter falha, ele teve outros conhecimentos aí, entre 7 anos para poder soltar um fio, ou se a gente mesmo soltar. E ele tem um crescimento abundante.
ele tem um crescimento abundante. Ele não vai chegar a um limite de crescimento, ele pode chegar, mas assim, ele não para de crescer, sempre vai estar crescendo e não cai pelo dentro de casa. É um pelo que é ideal, né? Ele é colegênico, a gente costuma falar, é ideal para criança, tem alergia, tem pelo dentro de sofá, tem isso, tudo isso, é fantástico. Né? E a Dailton, o Poodle é uma raça assim que a gente está percebendo que ele está voltando, né? A gente vendo aí criadores renomados aí que estão trazendo novamente de volta essa raça que, pelo menos aqui eu percebo muito que tutores perguntam sobre a raça Poodle e muitos indagam, será que essa raça, né, o Poodle já é uma raça que está em extinção, que não vai existir mais, né? E esses dias eu assisti algumas lives e alguns criadores, né, super renomados falando sobre que o Poodle está começando a voltar novamente com tudo aí, né? Então a gente fica tão feliz, né? Porque é um cão tão alegre, tão divertido e é um cão que, querendo ou não, de uma forma ou de outra, igual você falou, que né, é um animalzinho que muitas vezes para um tutor que tem alergia, ele é super indicado, né? E fala um pouquinho pra gente desses cuidados que a pelagem, por eles, né, não ter queda constante, que esse pelo ele fica crescendo, a gente já vem em mente pra gente que esse cãozinho precisa de cuidado especial nessa pelagem, né, em questão de escovação. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Pronto, essa parte de escovação é muito importante, né? Esse pelo, ele ser um pelo muito fluffy, né? Lanoso, ele precisa você dar aquela manutenção de sempre estar escovando. Né? E sempre, olha quem tá aí, ó, Rubinho Araújo, querido, ó. Rubinho especialista também, hein? Nossa, é o pai. Ele conhece. O pai, esse aí já aumentou sua responsabilidade, Adailton. Aqui eu tô com responsabilidade grande, por isso que eu também já vou desculpando se eu não falar algumas coisas aqui 100%. Mas se alguém perguntar... Wilson tá aí também. Eu vou buscar e vou responder. Né? Então, assim, esse ponto ele precisa sempre ter fazendo a manutenção de escovação constante. Né? Se for possível, 2 vezes por dia, você pode escovar. E banho frequente. Quando você dá um banho frequente, essa pelagem ela vai melhor. Ela vai ficando mais saudável. Né? Ela fica mais brilhosa. Aí, nesse banho também, você fazendo um bom banho, né? Com condicionador ou hidratação, você pode hidratar constante para facilitar essa permeabilidade, pode devolver a água, dar mais força a esse pelo, né? Deixar ele mais volumoso. Você pode fazer hidratação e banho semanal constante. Agora, a escovação é muito importante para não criar aqueles nozinhos, porque aqueles nozinhos ele incomoda muito você. O Poodle em si, ele é um cão de caça, mas também tem sua defesa. Né? Ele é um cão de caça, mas ele tem sua defesa. E alguns, quando cria esse tipo de nó e você vai tirar esse nó para assar, alguns podem ter alguma reação, querer morder, isso aqui. Porque, queira ou não, incomoda ele. Mesmo você sabendo tirar da maneira correta, vai incomodar. Então, a gente pede esse auxílio do tutor, né, ou profissional que está sempre fazendo essa escovação em casa para que não aconteça esse desconforto para ele no procedimento do banho, né, da escovação, secagem, tudo isso. Entendi. Boa noite, queridos. Adailton, o absoluto no Poodle. Meu sonho é ter um dos meus feitos por ele. Olha só que coisa linda! Gratidão. Gente, que coisa boa! Que coisa boa. Então, você falando em relação, né, que desses cuidados que a pelagem do Poodle precisa, que realmente se não tiver a escovação, a gente sabe que muitas vezes de um banho para o outro acaba formando nozinhos, porque como ele, igual você falou, né, eles têm muito pelo, né, e aquele pelo bem fluffy, fofo. Então, se o animalzinho ele tiver ali uma unha comprida,
e ele começar a fazer esses movimentos de coçar, eles podem ferir e muitas vezes, por essa quantidade de pelo, eles podem vir a ter algum problema de pele também, né, Adailton? Isso, eles brincam muito, brinca leve. Adailton, deu uma travada, mas já voltou. Deu para ouvir, né? Não. Então, assim, às vezes, quando cria Não esses deu. nó, quando cria esse, tá ouvindo? Quando cria esses Sim. nó, a gente acaba pedindo a pele respirar também, aonde deixando aquela parte mais úmida e abafada, que aí pode desenvolver algum tipo de dermatite, né? Que aí tem aquela coisa, e conforme ele vai coçando, né? Vai como falar, ativando, e aí vai acabar desenvolvendo problemas de pele. A gente sabe porque eles têm uma atividade abundante, são alegres, brincam muito, gostam de correr muito. Então, além disso, também desenvolve esses novos. O Adailton, e também o pelo dele, a gente percebe no momento que está dentro do nosso centro estética, quando você vai molhar um pelinho do poodle, ele também demora um pouquinho para molhar a raiz do pelo, né? Sim, sim. É em questão justamente disso, né? Pelo ser lanoso. Esse pelo é lanoso, ele já tinha essa proteção. E por ele ser um cão de água, também ele desenvolveu isso, para que a água não pese muito esse pelo. Ela tinha dificuldade de encharcar esse pelo, porque ele nadava muito. Era um cão que ele ia. É muito inteligente a genética do, né? Que Deus formou no tudo, né? Porque ele não consegue absorver água rápido. Porque a água que ele caçava era a água gelada. Então, esse pelo é para proteção também, né? E proteção. Então, quando ele entrava na lagoa para buscar o pato, tudo, eles tinham dificuldade de absorver a água. Mas aí, por tanta quantidade de pelo, eles começaram a pesar. Aí eles começaram a ver, eles estão começando a diminuir algumas partes desse pelo para que ele consiga ter um desenvolvimento melhor na busca da caça, né? Para você ver como é tão inteligente, né, o organismo. Adailton, e foi aí que surgiu a tosa que a gente sempre ouve falar, que é a tosa leão? Surgiu para algumas partes. Das primeiras foi a tosa leão, depois tem dois temas, né? Justamente algumas partes para proteger alguns órgãos deles, para que tenha desenvolvimento na água, e outros era para ficar com formato com o leão, para tentar afastar alguns lobos, né? A gente tem várias histórias, por isso que eu estou dizendo. Tudo ele tem muita história, ele vai se aprofundando, cada um consegue ter um argumento diferente um do outro, né? Mas eles têm esses dois pontos específicos. Gente, o que vocês estão achando dessa live? Eu tô amando. Olha quanta informação. Tenho certeza que tem gente aqui que nem imaginava essas coisas, né? Ouvir isso do poodle. Esse cachorrinho branquinho, normalmente é branquinho, ou pelo menos aqui é branco, ou caramelo que a gente recebe. A gente nem imagina, né? Que tem toda essa história por trás, né? Fala aí, gente. Vocês estão amando? Cadê os corações dessa live? Chama a gente para essa live aqui, vai dando print, depois vocês postam lá no stories de vocês. Gente, quanta informação maravilhosa. Igual eu falei, tem informação que nem por dinheiro algum a gente consegue nem comprar para ter essa informação, porque é informação da experiência diária do Adailton. Pensa bem que delícia, né? Não é só da experiência, mas de estudo, para estar aqui passando para gente. Olha, que gratidão, viu? A Aurora perguntou aqui, Adailton, você tem alguma técnica de escovação para deixar muito mais fofinho? Ah, sim. Primeiramente, a gente, antes de chegar na técnica, né, a gente tem que primeiro conhecer a genética e o tipo de pelagem que ele está. Porque tem alguns poodles que tem uma pelagem mais fina, não tem muito lã, né? Questão do preparo da pelagem. Eu costumo falar assim, eu tenho um ponto que eu consegui desenvolver em alguns cães meus, eu consegui ter uma boa textura na pelagem. Quando ele é filhote, né, até mais ou menos seus 8 a 1 ano,
8 meses que eu digo assim, de 8 meses a 1 ano, faço um processo de ressecamento da pelagem, né? Que é justamente na parte do banho. Eu só uso um shampoo neutro. Não faço condicionamento, não faço nada disso. Só uso shampoo neutro, vou sempre escovando e em 15 dias eu vou trimando esse pelo, né? Eu vou diminuindo um pouco na tesoura. Que ele vai estimulando esse pelo, ele ficar mais lanoso e ele vai fechando, né, naquela fofura melhor, na boniteza e na textura do pelo. Que show, olha. E tem alguma assim, ó, Tarcísio, seja bem-vindo, querido. Tem algum tipo no caso de escova que você usa, que seja mais indicada para poodle e que também você indica para alguns tutores estar usando em casa também, Adail? O poodle eu sempre gosto de escovar com cerdas longas, né, rasqueadeiras com cerdas longas. Né, e pronto, algum tipo eu vou falar assim, poodle normal que a gente tem no nosso dia a dia, para tosa de germa, tosa moderna, eu gosto de usar umas rasqueadeiras de cerda longas, né? Eu tenho uma facilidade melhor de fazer, escovando camada por camada. Certo. Eu tenho Sim. uma sustentação melhor no fio. Mas alguns cães que eu tenho um top nó, isso, nesse top nó eu já não uso essa rasqueadeira de cerda longa, eu uso uma escova de fio. Eu tenho melhor para me esticar. Eu quero eu quero preparar aquela pelagem. Então eu vareio esse tipo de ferramenta. Entendi. E a gente voltando um pouquinho em relação aos tipos, você já falou em relação do tipo de pelagem do poodle, voltando um pouquinho na tosa, né? Fala pra gente a diferença. A Dailton, né, participa dos mais master, né, campeonato que tem. Fala pra gente um pouquinho da diferença dessa tosa. Claro que a tosa que faz num campeonato não tem nada a ver com a tosa que a gente faz ali no dia a dia pro tutor, né? Fala um pouquinho pra gente dessa tosa de campeonato e a tosa que o Adailton faz dia a dia ali pros poodles pequenos ou médios, se tem diferenciação. Em questão também do tipo da pelagem, né? Porque muitas vezes tem poodle que a pelagem não é tão fluffy também, né? Não sei se você aí recebe, mas tem, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso também. Pronto. Antes de falar um pouquinho aqui da parte do corte, falar também uma expectativa de vida do poodle, né? Ele chega entre seus 10 a 17 anos. Varia de tamanho. O poodle gigante a gente consegue chegar até uns 14. Né? Mas isso não é regra. Isso é de acordo com a alimentação, os cuidados, isso. Eu já vi poodle e eu atendo poodle de 18 anos. Né? Show. Então, por isso que eu ainda faço tosa aí poodle de 18 anos, mas com todo aquele cuidado. Todo corte, né, de exposição e no nosso dia a dia. Ver se ficou bom. Tá bom? Tá ouvindo? Tá bom. Então, assim, tô ouvindo. Tá? Pessoal, tá ouvindo? Legal? Dá um ok aí pra gente, porque eu achei que poderia ficar melhor ainda pra gente ouvir melhor o Adailton. Se ficou ok sem meu fone, dá um joinha aí pra gente, que é importante, tá? Você tá ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Tá. Bora lá. Qualquer coisa, gente, fala aí, ó. Lu, põe fone. Lu, tira fone. Então, assim, eu costumo falar assim que só existem duas diferenças, um corte de competição e um corte do nosso dia a dia, do nosso futuro, né? Que é justamente agradar o cliente ou agradar o juiz. A diferença de agradar o juiz no corte é que você vai trabalhar os cortes específicos daquela tosa que você vai fazer na competição. Se você vai trabalhar uma tosa moderna, você vai ter que fazer uma tosa que se encaixe nos padrões do corte da tosa moderna, que seja do poodle. Né? E do nosso dia a dia, a gente vai fazer uma tosa que se enquadre no gosto do cliente. Ela chega para você, ó, Nelton, eu quero meu poodle, eu quero ele assim, deixa o gostinho mais assim, o pelinho da orelha deixa mais redondinho, tudo isso. E você vai se enquadrar nesse gosto do cliente. Mas você pode usar as próprias angulações que você usa numa competição, você pode usar
no dia a dia, para deixar uma tosa mais elegante, mais charmosa, tudo isso. Para que ela olhe para o pet dela e veja que ele tem algumas angulações. E eles entendam, antigamente não é mais aquela tosa que deixava tudo redondinho, tudo igual. Estou vendo que ele tem mais elegância, mas se encontrou no que eu queria mesmo que você me entregasse. Você vai trabalhando esses pontos, né, na sua tosa do dia a dia. Hoje eu mudei totalmente, né, o conceito de corte na tosa curta. Né? Antigamente eu fazia só tesourar. Eu achava que era só tesourar e deixar sem ponta. Sim. Né? Ailton, estão pedindo só para você aumentar um pouquinho o seu som do celular. Vê aí. Se está no máximo. Está no máximo. Está ouvindo agora? Show. Está melhor? Show. Pronto. Então eu mudei todo o conceito que eu tinha de tosa do antigamente. Antigamente eu queria só usar na tesoura e tirar as pontas. Não deixar a ponta. O meu foco era não deixar a ponta. Mas quando eu comecei a ter o conhecimento das angulações e da tosa, realmente, do pudo, de como que quando eu entrei na parte de competição, eu comecei a entrar no meu dia a dia. Porque eu não tinha tempo para treinar. Eu disse, onde é que eu vou treinar? Com meus clientes. Então, assim, eu disse, eu posso fazer uma diferença, posso secar mais um pouquinho aqui, tirar mais um pouco ali. Aí ela disse, o importante é que você não deixa no rostinho, deixa esse rostinho redondo. Eu não gosto do focinho, ele fica sem pelo no focinho. Aí eu bacana, eu ia lá. Aí quando ela via, meu Deus, ficou mais elegante, tá mais fit, não tá mais gordo. Aí começava aquelas brincadeiras. E aí eu fui vendo que a mudança que eu peguei do corte padrão de uma competição, trazendo, mesclando o nosso dia a dia, estava vendo bom resultado. Estava agregando mais clientes, porque quando ela passeava, ela disse, tá lindo, tá bem elegante, bem posudo, né? Aí ela disse, eu posso lá e Adair. Eu atraí muitos clientes quando eu comecei a aprender a tosar acudo. Eu costumo falar que ainda estou aprendendo a tosar acudo. Acudo é uma coisa que é uma das tosas mais difíceis que eu acho que a gente tem de fazer. Tem pessoas que acham ela agiliza, mas o acudo para mim é útil, porque ela tem variedades de cortes e também ela requer muito polimento e assim, muita técnica para você ter um bom trabalho. Sim, e muitas vezes eu falo lá no MyPetSia, né, no Centro Estética, quando chega o poodle, todo fofinho para fazer a tosa, a gente sempre fala pro tutor, né? Aí o tutor pergunta, quanto tempo, né? Rapidinho? Não. Pensa que você vai trimar uma árvore, mas você está trimando uma árvore que tem vida. É mais ou menos isso, né? Quando você olha aquela árvore toda assim de um jardim, né? Todo trabalhado, é mais ou menos aquilo, né? É uma obra de arte, né? Eu acho que fazer realmente uma tosa num poodle é uma obra de arte, porque quando você vê ele pronto, você vê muitas as partes todinhas do animalzinho, você consegue perceber elas, né? Consegue parte traseira, dianteira, você consegue perceber tudo, consegue perceber tupete, né? Pata. E a tosa do poodle em competição é justamente isso, você realçar a estrutura óssea e pelo. Então, assim, mesma coisa, eu estou trazendo isso para o meu dia a dia, realçar toda aquela estrutura do poodle em pelo, que isso dá mais elegância, mais boniteza. Num passado de andar, eles andam mais, eu costumo falar, elegante, né? É mais elegante. Aí eu deixo ele todo angulado, todo fofinho, então isso traz um resultado fantástico para mim. E que é justamente isso que a gente apresenta em competição, é realçar toda a estrutura óssea no corte. Principalmente a tosa moderna com a tosa a German Clip. A gente realça muito. Sim. E tem cliente seu que pede para, vamos supor, fazer uma tosa, vamos falar, uma tosa leão aí, no poodle. Tem muito. Aí quem quer aí também, fala aí se vocês também. Porque como a gente falou bem no começo, né, o poodle ficou um tempo de extensão. Ficou muito parado. Está voltando novamente, porque as competições estão aumentando e hoje todo competidor, todo tosador, ele está comprando tudo e os clientes estão vendo e estão querendo voltar a trazer aquela característica do poodle aqui. Antigamente era poodle e cocker spaniel. Hoje deu uma diminuída bastante, né? Aí ficou agora, o poodle está voltando com uma força muito grande aqui em Natal. Assim,
A tosa leão, o clipe, eles ainda não pedem, mas a moderna, eles pedem muito. Essa tosinha moderna. Às vezes uma escola pede para não fazer raspar as patinhas, para não deixar tão parente, deixar redondinho, e o focinho redondinho, mas com a mesma linha da moderna. Então isso já estou tendo a procura desses cortes aqui no meu estabelecimento. Gente, a gente ouvindo falar, né, que o Poodle tá voltando, dá uma alegria tão grande, né, que é uma raça tão maravilhosa, nossa, gente, uma raça muito alegre, né, é muito dedicada ao dono, né, ele é muito apegado ao dono, né? É muito apegado, por isso que eu aconselho, se você tem um Poodle, se você viaja muito, eu não aconselho você ter um Poodle, porque ele é muito carente também. E ele, além disso, ele é um cão muito alegre, né? Ele é ótimo, né, para apartamento, mas depende de como você vai conduzir. Ele precisa passear muito, tudo isso você tem que trazer a favor para que ele fique uma raça gostosa de se criar. Não é só pegar, criar e pegar e proteger. Você tem que ter aquele tempo de passear com ele, porque tudo ele é bem elétrico. Ó, o Luca falou aqui, vocês comparando a tosa do Poodle com uma árvore, só vem na minha cabeça o filme Eduardo, Mão de Tesouro. Nossa, eu amo esse filme, gente. Nostalgia aqui, acho que vou assistir o filme novamente. Olha, Luca, falar pra você que sempre dentro do Centro Estética do MyPetSea a gente fala. Eu chego lá e olho as meninas, né, fazendo aquelas tosas mais lindas, né, deixando aquele cuidado daquele tupete muito perfeito, que eu falo, gente, olha, eu ouvi o Adailton falando aí, eu era muito assim, focado só em, né, nossa, não podia sobrar um pelinho lá, é mais ou menos assim, né, aí eu brinco, eita, hoje o Eduardo abaixou aqui no Centro Estética do MyPetSea. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui na minha cidade está voltando com força. Olha, que legal, gente. Nossa, fico tão feliz. O Rafael falou assim, quero entrar no ramo de tosa. Olha que legal. Nunca trabalhei na área. O que vocês me dizem? Ó, Dailton tá aí para te falar só coisa boa. Mas também tem percalços, né? Não é só momentos fáceis, né? Tem que estudar muito, né? Primeiramente é isso. Uma boa escola ou um bom colega, né, que seja renomado, que ele tenha bastante sabedoria para te passar essas informações e que você conheça. E eu costumo falar, ele não é só isso que a gente vê, essa profissão, ela requer muita coisa, né? Compromisso, responsabilidade, cuidado, tudo é envolvido, paciência, sim. Tudo é envolvido porque você está lidando hoje, não é com aqueles cães, conhecido como cachorro de fundo de quintal. Hoje é cães que é filho, né? Ele faz parte da família, é um membro familiar, então ele precisa de todo cuidado, com atenção. Não é simples só. Hoje a gente coloca um cachorrinho no tanque, não é só molhar, aplicou o shampoo, esfregou, tirou, secou, não. Todo o processo, porque o animal ele tem tudo que a gente tem. Ele respira, ele tem pulmão, ele tem costela, ele tem tudo. E alguns movimentos a gente pode acabar machucando eles, até mesmo, já vi um caso de afogar o animal, porque inalou algo pelo nariz, né? Então, você tem que ter muito cuidado com trabalhar nessa área. Então, o que indica é você ter um bom instrutor, né? uma boa base para você entrar na área. Muita responsabilidade, né, Adailton? Responsabilidade. Responsabilidade aí é imensa. Gilvan entrou aí na nossa live, querido Gilvan. Nilcinho, ó, nossa live tá chique demais, gente. Quanta gente maravilhosa aqui, querida. Nilcinho, também. Ela não caiu ainda, tem muita gente pesada. Hã? Eu não sei como ela não caiu, porque tem muita gente pesada aí. Tem. Ai, a Lu disse que deu uma saidinha, mas já voltou. Vou ter que dar uma saidinha. Ah, Lu, mas dá tempo, você volta aqui. Adailton, muitos tutores que têm a raça Poodle, muitas vezes o
ele é filhote ainda e o tutor já quer fazer a primeira tosa. Qual a indicação sua de com quantos meses que pode já fazer uma tosa no poodle? Eu assim, com 45 dias, né, você já pode fazer o primeiro trim dele, a parte higiênica do focinho, as patinhas, e leve a parada no pelo, né, de 45 dias. Mas aí você me pergunta, e se ele tiver sem vacina, né? Eu, Adailton, eu posso falar algo aqui que talvez algumas pessoas não concordem, mas é um quando você tem um ambiente que ele possa estar esterilizado, isso, que não tenha contato com outros animais que esteja contaminado, essas coisas, você pode fazer nessa sala tranquilo. Né? Porque quando você vai dar a vacina, você leva ele para o veterinário. E a sala do veterinário ela recebe todo tipo de cães. Então, onde é que vai estar mais infectado? Um local que é de limpeza ou um local que recebe cães para atendimento, que tem vários problemas. Mesmo que ele se esterilize lá, mas é um ambiente que ele tem muita bactéria diferente da parte do banho. A parte de banho é lavagem. Né? Então, assim, eu aconselho já fazer com 45 dias, né, a parte da tosa, e com 90 dias eu já faço um trim mais baixo, né, e aí por 120 dias eu já faço mais um retoque, e aí não tem agora mais o limite, vai mais um. Se quiser que faça toda semana, dá aquela paradinha toda semana. Se quiser em 2 em 2 meses, a gente faz a próxima 2 em 2 meses. Sim. Bom, a gente sabe que tem, né, só gente aqui, realmente, muita gente que realmente entende, sabe tudo sobre a raça, groomers renomados aqui, mas também tem tutores aqui. Se tornou um peso para mim falar. Né? Hã? Se tornou um peso para mim falar aqui nessa raça. Mas assim, eu estou falando um pouco resumido aqui, humilde conhecimento, né? Mas tem muita informação sobre essa raça, muita informação. Sim. Fala um pouquinho só para as pessoas que são tutores, Adailton, que talvez nunca ouviram falar em relação a trimming. O que é o trimming? Só para, né, a gente sabe que muitos que estão aqui sabem, né, não precisa nem falar, mas tem muitos tutores aqui que muitas vezes nunca ouviu falar, né? O trimming significa aparar, se aparar aquela pelagem. Porque o trimming em si ele é feito com tesoura. Então tudo que é trimming é quando você faz um corte com tesoura. E tudo que é tosa é que você faz um corte com máquina. Então a tosa em si ela é feita com máquina. Trimming é feito com tesoura. Então é só aparar, reduzir esse modelado do gosto. Sim. Show. Okay? E quando você faz, você faz o trimming, o poodle, ele tem algum problema em relação a fazer já a tosa? Vamos supor, eu tenho um aninho, eu já quero fazer uma tosa mais baixa no meu poodle. Vai trazer algum problema nessa pelagem desse cãozinho, nessa pele ou não? Não, o poodle não. Vai depender muito em questão da rotina desse poodle, por exemplo. Se eu passeio muito com ele, solto, isso, e eu baixo muito esse pelo. Se eu vou botar aqui na 10, que é bem baixo, né? Parece que o milímetro dela é muito baixo. Se eu usar ela, a pele vai ficar muito exposta, então isso pode causar um problema, sim. Mas se ele tem uma atividade, que ele está sempre em ambiente tranquilo, isso, mas necessitou fazer uma tosa mais baixa, não quer dizer que vai prejudicar. Não pode prejudicar. O que pode prejudicar é se a atividade dele não seja adequada ao tamanho de pelagem que ele esteja. Muito sol, essa rotina diferente. Não é legal porque vai acabar queimando a pele. Mas, assim, questão de desenvolver problema de pele, tudo isso não. Tosa em si, você pode fazer uma tosa baixa tranquilo. Quanto mais você tosar o poodle, mais belo fica a pelagem dele. Legal. A gente percebe, né, quando, igual você falou, que é importante sempre estar fazendo uma hidratação ou uma nutrição nessa pelagem, porque a gente percebe, quando nós pegamos assim na pelagem do poodle, que é até uma pelagem que é da origem da raça, para, né, realmente a função que ele exercia, isso há anos e anos e anos, né, gente? Hoje ele dorme na nossa cama. Mas a gente percebe, quando você pega a pelagem em si, por isso que é importante esse cuidado, né?
até eu ia perguntar isso para você, a indicação que você faz, que a gente vê, muitas vezes você pega na ponta ali, onde faz o trimming, né? Ele fica um pouquinho aquele pelinho seco, né, Adailton? De quanto em quanto tempo você indica fazer algum cronograma capilar nessa pelagem ou realmente somente uma hidratação, uma nutrição? Como que você faz essa indicação para o cliente? Hoje, eu sempre digo você fazer esse cronograma capilar de hidratação. O que eu não aconselho é você usar um exemplo, uma hidratação que seja para desmalho de fio, aquele que tem aquele efeito pelo piso abundante. Entendi. Essa eu não indico fazer em tudo, mas o cronograma, nutrição, hidratação e reconstrução eu aconselho. Por quê? A gente sabe que hoje os pudos, os cães hoje, eles são alimentados hoje com ração, né? Diferente do tempo deles atrás. No tempo deles atrás eles tinham a própria caça deles, que eles caçavam com proteína bruta, então eles tinham mais, assim, mais força, mais eficácia para dar a relatividade deles. Eles se machucavam com o próprio antibiótico deles, eles mesmos se curavam, questão da alimentação deles. Então hoje a ração em si, ela não dá essas proteínas 100% que o animal necessita de tempos atrás. Então, eles necessitam de auxiliar justamente esses produtos que foram desenvolvidos, de hidratações, como os banhos, como tudo isso, para equilibrar esse fio, que ele esteja sempre hidratado, nutrido, e um pelo saudável, você vai trazer uma pele saudável também. Eu sempre aconselho hidratação. E você pode fazer toda semana. Só alternar um tempo de nutrição, de hidratação, de reconstrução, você faz nessa alternação, você consegue deixar um pelo saudável. E lembrando, pelo sempre saudável, a pele vai estar saudável. E a vice-versa também, a pele saudável, o pelo vai ficar saudável. Sim. E é tão gostoso a gente ter essa informação para passar para o tutor, né? E a gente passar essa informação de quando você investe numa boa ração, uma ração prêmio, super prêmio, você está investindo na saúde do seu filho de 4 patas. E a gente sabe hoje, né, igual a Adailton falou, tem poodles hoje que está aí com 17 anos. Eu tinha um aqui, na verdade o Nick, ele morreu com 23 anos idoso, ele não tinha uma doença, sempre só comeu ração. E o Nick, ele quando chegou até nós, ele tinha 2 aninhos e morreu com 23, né? E ele era uma mistura. A gente via que ele era uma mistura de, acho que era pincher com poodle, porque ele era bem pequenininho e ele tinha pelinho de poodle, mas não era um poodle puro, né? E a gente vê a importância de tudo isso, né? O tutor investir numa boa ração, vai estar investindo nessa pelagem, a gente percebe no nosso dia a dia. Ali, o cãozinho que realmente come uma boa ração, é muito bem alimentado, reflete muito nessa pelagem, né, Adailton? E aí, quando você tem a informação para passar para o tutor, a importância, e o tutor te escuta, né? A importância de fazer uma nutrição, né? Muitas vezes tem pessoas que acham assim, tá querendo me empurrar, mas se você tem a informação certa, o tutor vai entender que você está querendo o melhor para aquela pelagem, né? Porque é uma pelagem que, assim, ela lida muito, né, com sol, poeira, quebra muito, eles brincam muito, eles têm aquela atividade constante. Então, esse pelo ele necessita de estar fortalecido. Então, ele vai fortalecer não só da alimentação, e sim da parte de hidratação. Então, eu sempre aconselho, né, toda a pelagem, não só a pelagem de poodle, mas como a pelagem até de pincher, né, eu aconselho a você fazer essa hidratação, que eles necessitam, né? Sim. Aí a gente tinha falado até sobre, em questão de tipo de pelagem, né, do poodle, que tem poodle que não é muito fluffy. Como que você faz em relação a essa tosa? Ele é um poodle, mas não é tão fluffy. Então, o poodle com pelagem, eu tento usar a mesma linha, mas a forma que eu faço o processo de banho e de secagem é tentar condicionar esse pelo para tentar ficar armado, né, e na parte do corte, eu tento fazer o corte parecido com o de pelo flanco para ver se arde, né? O que acontece? Ele é um pelo caído, mas quando eu vou tirando o peso dele, ele vai subindo um pouco. Então, trabalhar tirar um pouquinho o peso
de um pelo que está mais pesado e tirar outros que está mais maneiro para um sustentar o outro, tentar deixar ele mais armado, né? Mas a gente sabe que se ele liso, ele vai ficar um pouquinho escorrido, mas eu tento plantar o mesmo corte. Assim. Entendi. Até a posição em relação ao secador, a escovação, ela tem diferenças em relação a essa pelagem fluff, vamos supor, ela foi para o banho, o poodle está dentro, né, da sua banheira. Em questão até do movimento das mãos para lavar essa pelagem, em relação a você aplicar o produto de nutrição ou hidratação e depois no momento da secagem desse cão. Qual que é a diferença em relação a você secar um poodle? Pronto, eu vou sempre pelo tipo de pelagem. O poodle em si, ele já é um pelo armado. Mas de conforme eu faço a parte de banho, né, sempre eu massageio normal, quando a gente está não fazendo uma pelagem lisa, né? A gente passa para baixo. Tudo a gente pode ser só aquela parte da mão massageando, deixando aquela espuma fazer a limpeza, né? E na parte que eu condiciono ele, quando eu vou para a parte da secagem, para onde eu soprar e para onde eu escovar, ele vai ficar. Porque eu vou condicionar ele para aquele momento. Igual a gente tem o nosso cabelo, se a gente começar a partir ele de banda, sempre penteando ele de banda, ele vai ficar de banda. Quando você tentar colocar ele para trás, ele vai voltar de banda, né? Então, mesma coisa é o pulo. Você tem que já condicionar ele para esse tipo de direção, esse pelo. Escovar sempre ele para cima, para você ter aquele pelo espetado para cima. Quando você fizer o trabalho, ele não caia, não volte. Quando você pentear, ele vai estar armado do mesmo jeito. Entendi. Gente, olha, o pessoal tá falando memória do fio, né? Isso aí? Exatamente. Você vai direcionar a memória do fio. Questão tem relação à diferença também, a gente sabe, em questão de temperatura da água para esse tipo de pelagem também, Atailton? Assim, eu gosto de trabalhar com algo mesmo ambiental, algo que seja natural. Em si, algo mais morna, isso eu não, a minha opinião, né, eu não aconselho porque ela é um pouco quente, né, e um pouco quente na pelagem, ela vai acabar ressecando uma pelagem. Tirar um pouquinho aquela proteção da oleosidade do pelo, da pele, e aí justamente o pelo ela fica ressecado. Sim. Voltar um pouquinho lá em relação aos campeonatos. Tem alguma cor da pelagem do poodle que ela é pedida no campeonato ou pode ser participado com várias cores? Pode ser participado com várias cores, né? É importante que esse cão ele esteja bem apresentado, né, bem belo e com a pelagem bem preparada. Mas assim, o que chama mais atenção são duas cores, né? Justamente é o branco e o preto. Chama muita atenção em competição. E agora que está com as outras cores, né, que é particola, preto e branco. Ele está chamando muita atenção em competição. Mas todo cão você pode trabalhar com ele sim. Agora, tem algumas cores que ela não se dá com um tipo de corte, né? Pronto, eu vou botar aqui um exemplo. Eu vou usar um vermelho na German. Ele não vai sobressair bem, mas se eu usar um vermelho na continental ou escandinávia, ele vai se apresentar melhor. Então, assim, tem esses pontos de corte também. Mas a cor em si não influencia nada, não. Ele é bem aceito. O importante são tipos de corte que se encaixam. Entendi. Então, eles têm diferença em relação à cor, a pigmentação da pelagem, ele tem diferença em questão da pelagem também, Atailton? Da pelagem, não. Não? Assim, tem diferença a cor. O preto, o vermelho, esses cores que não seja... O branco ele já tem uma facilidade muito boa de pegar textura do músculo. O Sim. preto, o branco, essas outras cores, e o cinza também ela tem uma facilidade muito boa de pegar a textura na pelagem, é mais claro. Mas o vermelho, o marrom, né, ele já tem uma certa dificuldade de pegar. Ele sempre vai começar a pegar uma textura quando estiver atingindo o seu ano de vida a 1 ano e 2 meses. Perdão, eu disse que não, mas tem. Tem.
Tem diferença, então. Um pouquinho tem, né? Ele tem diferença em questão em ser mais fluffy, o branco, ou não? O branco sempre é mais fluffy. O branco ele tem uma tendência muito rápida de pegar a textura. E as outras cores têm uma certa dificuldade. Não sei, não consegui entender essa genética. Todos são puros, tem a pelagem que muda é a cores, mas a questão de textura, os de cores sem ser branco, as outras cores elas têm mais uma dificuldade de pegar uma textura melhor. Eu já percebi, assim, em relação à cor preta, que ele parece que ele tem um pelo menos fluff, ele é um pelo mais mole. Não sei se é impressão minha, mas eu percebi já isso. Isso, ele começa bem molezinho, bem diferente do branco. E aí, quando ele vai desenvolvendo, quando chega a sua fase adulta, aí ele começa a ter uma mudança, começa a ficar um pelo mais fechado. Aí você já vê a diferença. Mas enquanto ele é novo, ele vai mostrar um pelinho muito fino, né? Planoso, mas fino. Mas ele não vai ter aquela consistência que ele vai atingir na fase adulta. Sim. E é tão interessante a gente perceber, porque muitas raças, quando você faz aquela tosa aqui, é tão comum o tutor falar, faz num shih tzu uma tosa, uma pata de poodle, né? A gente ouve falar muito, né? E muitos cãezinhos da raça shih tzu que o tutor pede, eles começam com aquele problema de lambedura, muitas vezes por raspar e tirar a proteção. O poodle, ele é uma raça que sempre fez essa, né? A maioria, os tutores pedem. O porquê que isso não, né, a gente não vê isso acontecendo no poodle? Tem alguma coisa em relação à própria genética dele? Tem a própria genética dele. E eles costumam falar que eles necessitam daquelas mãozinhas dele mais livre para até em questão dele correr também. E ali, só me falhou agora a memória que o nomezinho que eu encontrei na função. Mas isso é uma função para ele também. Ele tem mais aderência, né? O movimento está com o dedinho dele. E por isso que eles não têm certa... Não, porque a caça, ele caça mais com a boca mesmo, né? No caso do focinho fino, né? Não é em questão de mão, né? De pata, né? Isso. Ele tem essa parte. Agora eu me falhou a memória. Né? Se eu achar, eu vou fazer um vídeo e postar sobre esse nome. Tá. Mas, por isso que eles não têm alergia, como os outros que já são desenvolvidos para ter aquela proteção naquela luvinha. Quando a gente tira, eles começam a ter aquelas luvinhas, começar a lamber, tudo isso aí vai ficar indicado. Isso. Sim. Tem uma pergunta do Gato 7, ele perguntou, Particolor é aceito? Na CBKC ainda não, mas estava um mandato já, né? Já saiu uma lista que dizia ser aceito na CBKC. Mas em competição de embelezamento ele é aceito e muito bem aceito. Ele tem uma beleza muito grande. Nossa, eu estava lendo um pouquinho. Gente, é tão interessante, né? A gente pesquisar sobre a raça, né? Tava vendo que os poodles, quando eles... os poodles pequenininhos, já em anos, assim, muitos anos atrás mesmo, eles eram usados para trabalhar em circo, né, Adailton? Você viu sobre isso? Sim, eles tinham trabalhado em circo, né? Tanto com os pequenos como os grandes. Só que aí os grandes, começou pelos grandes, só que começaram a desenvolver esses pequenos e eles começaram a trazer esses pequenos. Em questão, até para eles andarem em circo, né? Eles tinham essa facilidade com um circo pequeno, né? E aí ele tinha esses cãezinhos pequenos que eles faziam os cortes específicos. Até pintava alguns cães, né? Pintaram, fazendo aquele show deles ali com a plateia. Eles começaram muito a trabalhar no pequeno, mas iniciou com o grande, mas o grande tinha uma dificuldade para eles. E aí eles começaram a trabalhar com os pequenos, né? E aí fizeram muito show. Gente, que show! Nossa! Tem mais alguma coisa que eu não tenha perguntado que você acha que é interessante falar sobre a raça da Ailton? Alguma coisa em relação... Bom, a parte de
tosas higiênicas, né? A gente não falou em relação a de quanto em quanto tempo que você indica as tosas higiênicas, né? Principalmente a região do focinho, que o tutor muitas vezes gosta de focinho mais fino, tem uns que gosta que deixa peludinho. Fala um pouquinho pra gente da importância das tosas higiênicas. Eu sempre aconselho, né, se fazer a tosa higiênica em 15 dias, né? Porque você vai sempre manter as almofadas digitais deles livre de pelo, que ele vai ter aderência melhor para estar andando. E na parte da barriga, é algo que eu sempre faço. Eu só faço a higiênica na região dali do guia do pintinho dele. Eu não faço aquela região do testículo. Isso porque o testículo dele, aquela pelinha é muito fina. Então, até se ele deitar, tiver um canto de temperatura morna ou quase quentinha, ele pode sofrer uma queimadura naquela pele do testículo. E às vezes aí vão botar a culpa que foi após a tosa, mas às vezes a gente tirou aquela proteção quando ele encostou em ambiente quente, pode queimar. Mas pode também ser da lâmina, se você usar uma lâmina, se o profissional não ficar sempre atento olhando a temperatura, ele pode queimar aquela região do testículo, que é muito fina. Então, você só faça a região ali mesmo do guia, mais ou menos. 2 dedos para cima, 2 dedos para lateral, 2 dedos para baixo, que é justamente deixa também o guia, né? Porque esse guia vai facilitar ele fazer o xixi dele sem melar o pelo dele, vai direcionar o xixi direto. Aí tem muitos instrutores que pedem para tirar. Eu sempre falo aqui, né? Pessoal, eu deixo isso aqui, é o guia dele. Quando eu tiro, aí é que ele vai melar. Agora, se eu deixar, ele vai melar bem menos. Se pode melar, pode, mas bem menos do que eu tirar esse guia. Gente, e para isso precisa de estudo, conhecimento, porque como que você vai falar para o tutor? Esses dias atrás teve um tutor que trouxe o cachorrinho dele e nós também não fazemos isso, a tosa na parte do saquinho dos machinhos, né? Porque a gente sabe que isso acontece, tem o conhecimento, a informação. Aí a tutora chegou em casa e mandou, falou, Lu, eu pedi a tosa higiênica e não foi feita. Daí, né, eu sei vou lá no crachá do animalzinho, vi que foi feita, conversei com as meninas, Lu, nós fizemos sim. Aí eu fui perguntando para ela falou, então, o saquinho tá peludinho. Daí que eu fui explicar para ela, né, e a gente vê que o tutor, ele não tem o conhecimento, então nós precisamos estudar, né, para passar essa informação para o tutor, que é tão importante, que isso a gente está preservando o bem-estar desse pet, né, Adailton? Justamente. E a gente vê que a região em cima do dorso é um pelo mais fechado. Você pode ver que é um pelo bem mais fechado. E embaixo dessa região é um pelo mais, eu costumo falar assim, mais ralinho, né? Mas tem pelo. Então eu não posso tirar esse pelo, eu posso diminuir esse pelo. Porque aquele pelo está ali também para uma função, proteção. É em questão igual você raspar a barriga até lá em cima, né? Eu costumo dizer assim, eu vou raspar, só que eu vou deixar a pele exposta. E os esporos, aonde sai ali a parte do pelinho, que é o folículo, vai estar muito exposto. Então, ali, quando ele tem contato na bactéria, a sujeira, tudo isso, vai fazer uma irritação, ele vai lamber mais, vai pulsar, e aí vai desenvolver já, pode ser aí um folículo com inflamação na pele, várias coisas podem desenvolver. Sim. Gente, tem alguma pergunta a mais para fazer? Aproveitem. Tem alguma coisa que você acha que precisa ser dita também, Adailton, que a gente tenha esquecido? Acho que a gente falou muita coisa, né? Questão da tosa, alguém quer saber sobre angulações, sobre como a gente faz para a gente ver alguns pontos específicos para realizar uma coisa moderna, né? Isso. Sim. O Gato 7 diz que imagina quem entrou e saiu. Perdeu, né? Que pena. Feliz daquele que ficou aqui, né? Ai, coisa boa. Adailton, fala pra gente um pouquinho. A gente estava falando em relação a ter o conhecimento, ter a informação, o quanto o estudo é importante, por quê? Depois tem mais algumas perguntas, a gente vai fazer. Quero que você fale um pouquinho sobre isso. Que hoje o tutor, ele tem
que ter a informação de escolher bem o profissional que vai fazer, né, o seu filho de 4 patas. Muitas vezes tem tutores que falam, ai, não, naquele lugar é muito caro, não vou levar lá não, né? E acaba optando por levar para um lugar que seja mais barato e que esse lugar não tem informação, não sabe nem em relação aos cuidados de uma tosa higiênica, muito menos os cuidados, né, de pelagem. Né? Hoje a gente sabe que a gente está falando do Poodle, mas o Spitz, que é um cachorro que está aí muito no momento dele aí, né, os cuidados que necessitam essa pelagem para não trazer problema, né, para essa pelagem. Fala um pouquinho para a gente dessa importância de estudo, de conhecimento e do tutor não entregar seu filho de 4 patas na mão de qualquer pessoa que se diz aí profissional. Sim, isso é um assunto que é muito importante, é complexo a gente falar, mas é muito importante a gente sempre bater nessa tecla, a parte de onde você deixa o seu filho. É igual eu costumo falar assim, você que tem criança, você não vai levar seu filho para qualquer creche, né? Você vai pesquisar, estudar, vai saber como funciona lá, pegar algum feedback, você vai levar seu filho. Né? Eu aconselho, vou fazer a mesma coisa. Por quê? Hoje um centro de estética ou pet shop, é chamado, eu costumo falar assim, o que é um pet shop? Pet shop é onde ele é praticamente a farmácia do tutor para o seu pet. É onde ele vai adquirir todas as informações que ele precisa ter com o pet dele. Se ele chega lá e ele não tem nenhuma informação, que ele tem mais conhecimento que é a própria empresa, então ele pode saber que aquela empresa ela não tem conhecimento do que está oferecendo. Ela não está apta para trabalhar com aquela profissão. Eu costumo ver isso e falar isso. Né? Quando você vai num canto que ele tem informação para dialogar com você e tirar suas dúvidas, aí sim é uma empresa que você pode confiar. Porque o profissional está capacitado, ele está estudando para oferecer sempre o melhor e está dentro da origem da raça e falar para o tutor até o ponto que a gente pode ir. Hoje eu tinha alguns tutores, ele veio com esse Spitz para mim e ia muito baixo na pelagem, subpelo, e eu vi que não estava sendo legal. E eu comecei a explicar, não, mas eu gosto. Eu disse, não, você gosta, mas aí eu comecei a falar os pontos que poderia acontecer se ela continuasse cortando daquela maneira. Aí eu disse, você prefere ver seu cachorro daqui a 2 a 3 meses dessa maneira? Eu mostrava aquela foto dele com a alopécia mesmo, bem brava, né? Ela disse, não, né, eu sei justamente isso que a gente vai causar. Por você gostar, a gente vai causar isso aqui. Mas se você lá na frente for gostar de ver ele assim, a gente continua. Aí ela disse, não, eu disse é justamente isso. Eu estou te falando, não é para manter ele mais peludo, porque ela até falou assim uma vez. Você quer fazer isso para manter ele peludo, para vir daqui a 30 dias você causar de novo. Eu disse, não é isso. Né? É justamente a saúde mesmo, a bem-estar do pet. Sim. Quando eu mostrei a ela, começamos a falar, começamos a dialogar, aí foi o que ela fez. Ela entendeu, eu fiz a tosa, e na outra vez que ela veio, daí, quando eu estudei sobre aquilo, começou a conversar comigo sobre o assunto. Aí eu disse, tá vendo? Aí ela disse, mas eu não sabia, onde eu tosava, ninguém chegou a falar que podia causar isso, o que você me falou, e eu fui estudar mesmo, meu amigo, tem muitas coisas, aí eu disse, tem, e isso ia causar mesmo, né? Então, é você ter essa informação para você conversar com o seu cliente, né? Que você seja uma fonte de informação para ele, que você seja, eu costumo falar assim, o CBKC do cliente, em alto. Chegar, sabe, eu comprei uma raça ali, qual é os cuidados que eu posso ter? Aí você, olha, o conhecimento, essa raça é assim, assim. Então, quando um tutor encontra um profissional assim, ela pode ver que ela está segura para entregar o petzinho, o filho, para essa equipe. Eles vão arrebentar, porque eles sabem o que está fazendo, estudaram para oferecer. E não se torna caro, né? Se torna uma experiência e um bem-estar pelo pet que ela comprou e pelo filho dela está tendo ali naquele centro de estética, o pessoal que estudou para estar ofertando seu trabalho. Show. Tem algumas perguntas aqui, peraí. Vamos subir ali. Só um pouquinho. O Danilo perguntou, qual lâmina você usa para fazer a base da cauda?
Pronto, a base da cauda, alguns cães, primeiro eu vou sentir a reação corporal deles, né? Tem alguns que eu começo na 10, aí eu vejo, depois vou baixando mais um pouco, eu chego a usar até a 30, a base da cauda, até a 30. Show. O Patrick perguntou, melhor pente para armar a pelagem? O pente vai ser a Kemi, né? Hoje é mercado, Oriente, que são os pentes que eles... Eu não tenho uma mágica de deixar o pelo armado. Mas em compensação de pudo, como pudo, pelagem dupla capa, como Spitz, Chow, eu gosto muito de usar pente mais aberto. Pente mais aberto e com cerdas longas. Show. Depois também, né, Adailton, se o pessoal quiser te chamar também lá no direct, né, para ter algumas dúvidas, pode chamar, né? Show, gente. Chamado, que eu quero comparar com vocês, né? A gente sabe que a gente aqui, às vezes, muita informação, às vezes dá um branco, que a gente esquece até a maneira de falar. Mas que é um peso que a gente está aqui de passar informações, né, para pessoas também que são muito estudiosos, que estão aqui querendo obter mais conhecimento, né? Isso é um peso e às vezes a gente trava aqui, dificultoso para a gente falar tudo que a gente tem na nossa mente e a gente não sabe. Mas está maravilhoso, muita informação maravilhosa. Tem informação, mas a gente sabe como passar, né? Mas às vezes, assim, quando a gente está conversando, no WhatsApp, no direto, fica mais fácil também. Então, sim. Se aberto aí, eu estou bem aberto para poder conversar. Imagina só, gente, ele está dizendo que muitas vezes, né, não sei o quê. Imagina só se tanta informação maravilhosa aí que você já passou para a gente. O Ju está perguntando aqui, o Juscelino. Existe alguma técnica ou cuidado específico com a pelagem branca para proteger ou manter aquela cor branquinha? É algo assim que é muito estudo, né? Tem a parte de alimentação. A alimentação é muito importante. Então, você tem uma ração que ela consiga trazer o branco mais branco. Né? Tem algumas rações que já tem alguns ingredientes. E ter cuidado nessa parte, se for um macho, também ter dessa parte da higiene da dele. É importante você deixar esse guia. Pode deixar esse guia bem maior possível, porque sempre ele vai mijar. E evitar alguma atividade deles que tenha coisas que vão trazer sujidade e manchar essa pelagem. Né? E o banho constante, né? Sempre um banho. Né? Tem alguns produtos que a gente consegue ter uma variação natural e tem outros que podem trazer um pigmento. Então, aquele produto que você tem, que vem trazer um branco mais branco, sem dar um pigmento de mudar essa cor para deixar um pouco azulada, um puxo, você pode ir trabalhando. Mas o branco é isso, você ter cuidado mesmo, né? Manutenção e bem atento mesmo, sempre dando suporte para manter ele branco mais branco. Isso aí. Danilo disse assim, que alguns clientes criam para satisfazer seus desejos e não estão nem aí para o animal. Infelizmente existe, né? Olha lá, o Gato 7 diz, se isso acontece com a Adailton, imagine para quem é iniciante. Imagina, né? Adailton, essa live prova o porquê você é campeão. Uau! Daqui a pouquinho o Adailton já vai falar pra gente, né, das conquistas dele, né, que a gente, né, fica muito feliz de ter você aqui essa noite, poder compartilhar com a gente também, né? A gente está vendo muitos, como que chama? Rosetas? Sim, eu tenho alguns aqui, né? Olha, gente, que lindas! Uau! Que linda! Nossa! Conquista, né? Conta um pouquinho, Adailton. Conta um pouquinho. Quando você começou a competir, que ano que foi? Qual foi a sua primeira apresentação? Oi, filha linda! Qual foi o seu primeiro campeonato que você ganhou? Qual a sensação que você teve? Porque sempre fala, né, que o primeiro que a gente ganha, a gente nunca esquece, né? E conta pra gente aí o último que você participou. Bom, o meu primeiro foi num evento que foi produzido pela PetSmack, né, que era a Batalha de PetSmack. Foi em Fortaleza, né, em 2016. Eu sempre fui de olho
e o de evento, né? Um dia tem um evento que eu estava fazendo minha inscrição, mesmo que o meu patrão, às vezes, ele não mandava a equipe, eu ia sozinho mesmo, eu pagava do meu curso, porque eu queria obter o máximo de conhecimento para mim saber se eu estou trabalhando da maneira correta, né? Como eu escolhi essa profissão para mim, eu disse assim, eu quero ir a profundo, quero cair de cabeça, porque eu quero saber o que eu estou fazendo, eu quero fazer de qualquer jeito, eu quero ser mais um, eu quero ser o Adair. E aí eu fui, né, para esse evento, aí fiquei sabendo que ia ter batalha Pet Smack. Aí eu disse, então eu tinha um cãozinho que ele não era um poodle, era um poodle mestiço, mas ele tinha uma pelagem muito bonita, né, e aí eu disse, então eu olhei para Shake assim, eu disse, Shake, vamos isso, vai ser eu e tu, isso. O nome dele era Shake, né. Aí eu comecei a preparar a pelagem dele, comecei a dar banho, né, fui no YouTube, ficava olhando algumas marcações, que eu nunca tive uma aula de marcação de poodle, né. Fui pro YouTube, vi algumas pessoas, né, trabalhando com marcação de poodle, aí eu fui para esse evento, né. Aí quando eu cheguei nesse evento, a aula que estava em cima do palco era poodle, né, e era justamente a Tosa que eu ia apresentar. Aí Que ano eu pronto, em 2016, que foi com o Marcelo Mérito, que estava dando aula. Aí eu fiquei bem na frente do palco dele, fiquei pegando todos os detalhes que ele falou lá, ele falou, eu peguei, eu gravei. E no outro dia eu coloquei em prática na competição, e aí eu cheguei a ganhar, né, a Batalha Pet Smack. E fiquei muito feliz mesmo. E com ele, né, aí ele deu o feedback, né, ele que jogou, ele disse, olha, eu vi que você estava muito atento na aula e você pegou e colocou em prática e você viu o resultado que você teve. Então, continue assim, estude e coloque em prática. Aí ele foi assim, você tem grande chance de você ir para o Brasil e pegar pódio. E aí eu peguei aqui, fui preparando, aí me inscrevi no Blue Brasil, já fui bem para frente. Aí quando eu olhei, disse, poxa, passei na seleção do Brasil, eu vou para o Brasil, agora não tenho capital para me ir, né? Aí eu cheguei pro dono da empresa, né? Você poderia comprar a minha passagem e vir descontando do meu salário, né? Ele disse, não, com certeza. Aí ele fez isso. Aí eu fui pro Blue Brasil e saí em segundo lugar, né? E saí em segundo lugar na categoria iniciante, e aí eu pedi o feedback à juíza e ela foi e disse, seu cachorro estava sujo, por isso que você não chegou a ser o premiado. Aí eu disse, fala de banho dele ontem, aí ele disse, quando você for competir, você prepare antes da competição, né? Aí eu fui aprendendo. Aprendeu, já essa foi um aprendizado, né? Aí já fui para outra competição, aí saí em 8º lugar, aí fui a primeira vez com o Master Groom, que foi uma das maiores, eu peguei o primeiro pool gigante da minha vida, né? Eu nunca tinha tosado, não tinha alugado. Tosei esse pool gigante e saí em 9º lugar, fiquei entre os 10, né? Eu fiquei muito feliz. Nessa época tinha muitos competidores, né? Muitas pessoas grandes, pessoas que eu me espelhava, né? Que eu assistia, eu disse, nossa, né? Eu competi com os caras aqui, eu muito feliz. E aí eu fui e cheguei a ganhar o 9º lugar, né? E depois aí eu fui tendo várias, né? Peguei aqui na minha região mesmo, teve em Recife, saí em primeiro lugar. E aí chegou, sempre eu ia para o Master Groom, né, na 11ª competição que eu competi, que foi onde eu fui campeão da maior competição da América Latina, que foi de um poodle que foi na 2022, não, 2021, então assim, é muito emocionante falar dessa competição, né? Eu imagino. Muitos estudos, né? Muitos estudos mesmo, que é onde eu, assim, até um conselho que o William falou para mim, né, na época, ele disse, continue, porque sempre ele chegava lá e eu disse, como é que foi? Ele disse, não, eu saí em 8ª, e eu disse, nunca olhe para frente, olhe para trás. Quantos profissionais que estudou como você está aqui e aonde você está, então você está caminhando, então continue sempre caminhando. E o outro foi que um juiz falou para mim assim, né, que eu cheguei a ser 8º lugar, aí ele chegou e disse assim, olha, Daí, você tem um baita de um talento, mas você está pecando na escolha do seu modelo. Porque na época eu alugava modelo. Ele disse, o modelo, você está sempre desgastando a sua energia. O modelo não está se encaixando no que você está querendo aplicar. Por quê? Você tem que ter um modelo que você estude nele, conheça a estrutura dele, venha preparando ele, e quando você chegar na competição, você vai só fazer a junção
com o seu trabalho que você tem estudando com ele. E aí eu comprei um cachorrinho, né? Eu ajuntei minhas economias tudinha e tive a oportunidade de conhecer a Giovana. Aí eu disse, Giovana, tem um pudo, né? Vou nem falar o preço, né? Foi bem caro. E eu vendi minhas férias, meu 10º peguei antecipado, tudo isso para comprar esse cachorrinho e errado o nome dele. E aí eu participei de 4 competições com ele. A primeira que eu fui com ele, eu saí em 8º lugar. Aí a segunda que eu fui com ele, eu saí em 3º. E aí a terceira eu saí em 1º lugar, que foi aqui em Recife. E aí eu fui pro Master Groom com ele. A primeira vez que foi o Master Groom com ele. E aí ele me deu esse presente, né, de chegar ao pódio. A gente com essa energia que estava muito conectado, né, que ele me surpreendeu. Ele mostrou mesmo ali a beleza dele e me ajudou a realizar um bom trabalho, porque tudo isso é um conjunto, não é só o profissional, e sim o seu modelo também está bem ligado com você para você realizar um bom trabalho. Então eu vinha preparando a pelagem dele, eu já vinha cortando ele, num corte específico que eu queria apresentar, estudando nele, e aí, nesse dia, a gente fizemos esse belo trabalho junto, né? A gente chegou à premiação do Master Groom 2021. Ganhou a competição na Clássico e ainda ganhou a parte da premiação de R$10 mil e além o Best in Show, da melhor tosa do campeonato. Então, esse dia foi um trio fantástico que trouxe para a nossa cidade. Que show, meu Deus! Que emoção, né? E além disso, tem algumas competições que eu já tenho com ele que é online, sabe? É uma competição que é internacional, que é online. Estão ouvindo aí, né? Eles também são isso aqui, ó. Em primeiro lugar também, junto com o Best in Show, que foi numa competição fora do país, online, e consegui realizar esse trabalho aí. E aonde veio também esse troféu, que é o de um Best in Show. Ele é muito lindo. Que lindo! Gente, que top! Então são muitas emoções que eu tenho aqui nessa sala que eu fiz justamente para guardar essas emoções. E quando eu olho aqui, eu me lembro. Cada roseta tem uma história, né, Adailton? E que passa firme, né? E eu acho que é isso que faz com que você realmente, igual, né, o juiz falou, prossiga, né? Siga em frente, porque eu acho que quando você tem realmente um sonho, você está ali no dia a dia, e tem pessoas que muitas vezes vão numa competição, não ganham, vão em outra. Tem pessoas que desistem, né? Então, acho que ali é você não desistir, persistir, procurar aprender cada vez mais. A gente aprende com os erros, aprende com os exemplos, né? E assim, eu sempre, cada competição que eu ia, eu sabia o sacrifício que eu tinha, né? Me desgastava muito, eu gastava muito mesmo, e eu tenho ansiedade. A minha ansiedade eu só consigo dormir e comer quando eu realizar aquele serviço que eu quero realizar. Então, quando eu ia para a competição, eu não conseguia dormir, não conseguia comer. Enquanto eu não fizesse o trabalho, quando eu não terminasse aquela bateria, eu saísse para mim. E quando eu ia, não chegava no pódio em primeiro lugar, mas tirava o nome, eu tinha conhecimento riquíssimo. Então, assim, para você ser campeão, não é só você subir no pódio. E sim você vencer o processo e você dar um passo a mais. E o conhecimento que você adquire lá. Porque o juiz, ele dá sempre uma aula para quem está aberto a absorver o feedback que eles dão. Você ganha uma aula que não tem preço. Então, por isso que eu sempre fazia o meu sacrifício, né? Às vezes eu pedia emprestado no cartão de alguém, eu disse, olha, não pague por comprar uma passagem, eu não tenho dinheiro, mas eu quero estar lá porque eu vinha lá totalmente diferente. Eu nunca vinha como eu tinha ido, eu vinha diferente demais. E isso foi me dando força, não só em competir, e sim como ser um profissional com o meu cliente. Então, assim, eu me preparo para ser um competidor e me preparo para ser um tosador dentro do meu centro de estética. Então, para mim, ser um tosador dentro do centro de
estética, eu preciso de estudo, conhecimento, técnica, domínio, tudo isso. E fazendo isso, eu fui vendo a mudança que eu fui tendo, né, de profissional. Quando eu olho de 2016 para 2022 agora, eu vejo como eu cresci. E vejo ainda que estou pequeno, né, e vejo que eu ainda posso ir muito mais do que eu fui. Né? Então, é o que eu sempre falo, quem quiser competir, quem quiser dar o seu melhor, porque não pense assim, minha empresa não me dá, não faz isso, não paga custo, tudo isso. Mas lembre que você é uma empresa. Como você, empresa, quer ser vista? Como a Adailton quer ser vista? Né? Como você quer ser visto no mercado? Então, você invista em você e as outras coisas vão acrescentando. Eu costumo falar que vai ser... Agora a palavra fugiu da minha mente, vocês me perdoem porque... mas é bem isso, né? Quero dizer para vocês que tudo depende de vocês. Como vocês querem ser vistos, como vocês querem trabalhar, como você quer que o cliente confie em você, do que você precisa, tudo isso. É conhecimento. Hoje, você tem que ter o conhecimento. Se você vai se tornar um médico, você precisa estudar para você se tornar médico. Se você for ser um enfermeiro, você precisa ter o conhecimento técnico de enfermagem. Tudo que você for fazer, você precisa ter um conhecimento. A nossa profissão não é diferente, é a mesma coisa. Tudo que a gente for fazer, a gente precisa ter conhecimento. Até a questão de produto. Produto, como você vai utilizar, você precisa ter um conhecimento de como você vai utilizar o produto. Sim. Então, tudo isso é o que eu levo na minha vida e eu deixo para vocês, tanto quem já está na área, quem está começando, ser esse eterno aprendiz, praticar e aprender e praticar. Sempre ser um eterno aprendiz. Gente, que aula! Meu Deus, olha, eu ia falar pro Adailton, dá suas palavras finais aí na live. Nossa, mais que isso! O Danilo acabou de perguntar, né, qual a dica que você dá para quem quer começar a competir, né? Você já falou tudo aí, né? E muito mais. Então, realmente, essa live foi uma aula, né? Muito obrigada, Adailton. Nossa,